tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de março de 2016. É uma sexta-feira. O verbete é de número 3.696. Ele tem 4 páginas, 40 logias e 6 máximos. O tema, Síndrome do Canguru, foi elaborado segundo a especialidade para a patologia. Quem redigiu o verbete é a veterana Priscila Carvalho. A Priscila, ela é um dos personagens aqui dos 500 verbetógrafos, né? A Priscila, ela é graduada em Ciências Biológicas, especialista em Ensino de Ciências. Ela é mestranda em Ensino de Ciências, brasileira, natural do Rio de Janeiro, capital, voluntária da Conscienciologia desde 2004, docente em Conscienciologia desde 2005 e tenepsista desde 2003. A síndrome do canguru é a condição de a consciência homem ou mulher durante a fase de pós-adolescência ou adultidade permanecer na casa dos pais de maneira voluntária, mesmo tendo condições de exercer a autonomia consciencial. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal da dependência, o holopensene pessoal da imaturidade, o aumento da ansiedade em decorrência de pensenizar em sair de casa. Na fatologia, o conforto e o comodismo de morar na casa dos pais, a falta de condições financeiras. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, relativos à geração canguru. As condições sociais dos pais, favorecendo a permanência dos filhos na casa dos pais. A exigência de continuar na casa dos pais para cuidar dos mesmos e dar apoio. A geração neném, a geração bumerangue. O predomínio das emoções na tomada das decisões, as interpretações grupo-kármicas, a reeducação das consciências. Na parafatologia, as retrocognições evidenciando automimeses dispensáveis, a falta de inteligência evolutiva quanto à multidimensionalidade, a multiexistencialidade, as bioenergias e ao holossoma. A omissão da assistência ombro a ombro com os amparadores extrafísicos. Na argumentologia, nós chamamos a atenção de 2 parágrafos. Um que é a curiosologia, que está bem interessante, que vale a pena vocês lerem, que é uma curiosidade sobre o tema, e caracterologia, na qual, sob a ótica da intrafisicologia, a verbetógrafa enumera 4 eventos de transição para a vida adulta da consciência, observáveis após a adolescência. Remissiologia. Nós destacamos adulto-criança, comodismo piegas, dependência, porão consciencial e zona de conforto. A gente chama atenção que zona de conforto é um verbete neutro, né? Portanto, tem a zona de conforto que é importante para você ter uma produção mais acelerada e tal. Você tem que se sentir à vontade. Só que aqui tá, esse verbete aqui já é no sentido nosográfico, né? Daquela da acomodação. A frase enfática: a síndrome do canguru expõe a condição egocêntrica e de negligenciamento quanto ao compromisso do intermissivista na consecução da proexis, evidenciando medos e imaturidades. Você admite viver no paramarsúbio, zúrbio, né? Zúpio. Marsúpio. Ai, que coisa difícil. Eu sei que é aquela bolsa do canguru, né? O amparador extrafísico aguardando dias melhores para fazer assistência. Em resumo, você admite viver no paramarsúpio do amparador extrafísico, aguardando dias melhores para fazer assistência? Ainda depende de outros? Na bibliografia específica, a autora contribui com 6 fontes de referência
e na webgrafia específica com 5 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Medo, apego, carência, infantilismo e imaturidade. Insegurança, submissão, dependência, procrastinação, autocomodismo, adultescência, automimeses, desequilíbrio, reeducação, paralipofobia, estagnação, interprisão, parapatologia, religiologia e nosologia. Priscila, pergunta para a gente começar aqui o nosso debate, sempre é a clássica, né? O que te levou a fazer esse verbete? E também eu gosto de saber, assim, olha, os bastidores, se você recebeu pressão, se foi tudo maravilhoso, se teve muito amparo, se teve ideias que você já não tinha pensado antes. Enfim, pode contar para a gente aí o que você puder. Boa tarde a todos que nos assistem. Antes de colocar, só queria fazer uma correção. Eu comecei a TENEPS em 2013. Ah, é? Não é 2003, 2013. Espera aí, deixa eu anotar aqui. Tá, ok, obrigada. Mas esse verbete, ele surgiu, a ideia dele surgiu porque eu não passei pela síndrome do canguru. Na verdade, a minha vivência foi com a síndrome da porta giratória. Pode explicar para a gente? Sim, em algum momento eu falo aqui, na fatologia eu falo a respeito da síndrome, dessa coisa da porta giratória. Um dia, assistindo uma tertúlia, o professor Laene Losch falou a respeito dos adultos que saíam de casa e depois retornavam para a casa dos pais. Por alguma condição, e acontecia isso. E aí eu me identifiquei com o tema. A porta giratória é essa, aquela que você volta. Vai, né? E volta para casa, sai, mas volta para a casa dos pais. Tá. Eu me identifiquei com o tema porque eu passei por essa situação. Eu falei, pesquisei algo, mas não tinha nada. Mas tinha a respeito da geração canguru, estava se falando muito na época em que surgiu o tema, tem se falado bastante. O IBGE tem trazido sempre dados cada vez maiores do número de adultos que ainda permanecem na casa dos pais. E aí eu mandei o tema, junto com mais 3 temas para aprovação, e aí esse foi aprovado. Na hora me deu assim, eu falei, caramba, né? Eu não sou psicóloga, vou estar falando de um assunto que, de uma certa forma, tem a ver mais com a área da psicologia, mas tem a questão da vivência. E eu tenho muitos amigos, é interessante isso, tenho muitos amigos que passam por essa situação. E quando eu falei a respeito, eles ainda tiveram a cara de pau de falar, pode me usar como cobaia para poder estudar, fazer a hétero pesquisa a partir deles. Eu falei, mas vocês são muito cara de pau, né, de ainda sugerir isso. Mas eu fiz, então, assim, a partir do momento, ele foi um verbete que demandou muita energia. Foram 2 anos para a escrita dele. E aí eu vi, assim, comecei a ver a respeito, assim, que mexe realmente, tem um processo aí de incômodo por parte das consciências quando enquanto eu estava trabalhando com ele. E não foi um verbete muito fácil de trabalhar, de sustentar energeticamente. Mas estamos aqui hoje, né, para poder esclarecer. Agora eu fiquei com uma dúvida. A porta giratória, a pessoa quando volta para a casa dos pais, por que ela não é canguru de novo? Porque ela volta numa situação acima para ajudar os pais, é isso? Pode ser. Tem algum familiar que requer cuidados, e aí o filho retorna para poder
ajudar o pai, ou por questões financeiras. Hoje, a Europa, o Brasil também está entrando nessa situação, mas em situações de crise, onde há um aumento de desemprego, começa a acontecer muito isso. Né? Isso. Perde-se a autonomia financeira, e aí o filho acaba retornando para a casa dos pais para não ficar sem um teto. Acho que o divórcio também, a separação... Não, eu ia falar isso. Tem um ditado muito comum que diz assim, pior do que separar é ter que voltar para a casa dos pais. Esse eu não tinha realmente analisado, porque não vivenciei, mas realmente é um outro fator que acontece também, o retorno para a casa dos pais. E aí, por conta disso, que é diferente da geração canguru, da síndrome por definição. Pois é, faz essa distinção para a gente. Quer dizer, voltar para a casa dos pais por algum motivo justo não é a mesma coisa que a síndrome do canguru que você está descrevendo aqui. Isso. Qual é assim, a diferença? A diferença é a pessoa ela tem condições, ela tem independência financeira, ela tem autonomia para poder viver e ter toda a estrutura para se manter independente, constituir, então, uma vida, né, fora da casa dos pais e optar por não fazê-la. Então, é uma opção. A pessoa fala, não, está muito bom aqui, mas você ganha bem? A pessoa tem um salário muito bom, tem tudo assim que uma pessoa, por exemplo, da porta giratória não tem, né? Ou em função da falta de grana ou da condição de cuidados com os pais, né? Mas ela não opta. A diferença está aí. Não tem nenhum parente familiar que esteja precisando de ajuda da pessoa naquele momento. Ela está até sugando, né? A mãe ainda está adorando aquela situação, né? Do filho ali, o filho ou a filha naquela situação. E até incentivam. Não, pode ficar, não. Roupa passada, comidinha, tudo que o filho gosta, todos os mimos. E o filho acaba aceitando aquela condição e permanece. Isso que é a característica mais assim precisa da síndrome, né? Mas uma situação provisória e quase meio definitiva do canguru, né? Eu acho que a síndrome da porta seria mais provisória, eu acho. Sim, porque tem no caso, sim. Resolvida a situação, a pessoa volta novamente, ainda tem a situação. É a residência, permanência definitiva, quase. Né? Não, definitiva a gente não pode dizer, porque na hora que o jovem aparecer o grande amor da vida, eles vão embora. Lá, né? No que? Na síndrome do canguri? Vai embora? Olha, tem casos que não estão indo, não. Tem casos que ainda... Deixa o amor e fica em casa. Sim. Isso? Prefere o conforto. Prefere. E assim, durante a pesquisa eu vi situações onde a mãe comprou apartamento para o filho em cima do apartamento dela. Então, morava todos... É uma simbiose, né? Simbiose. Entre mãe e filho... Então, era assim, do canguru e a superproteção dos pais. Então, casou, morava no andar de cima. Ou de baixo, mas estava ali. Só descia as escadas, estava na casa da mãe. Não fazia comida, já estava tudo... A empregada que arruma a casa da mãe, arruma a casa do filho também, que mora no andar de cima, e assim vai. Então, vamos conseguir aqui as perguntas, depois a gente volta a perguntar para a Priscila. Ok. Na pensenologia, página 5, segunda linha, poderia relacionar o holopensene da estagnação evolutiva com o tema do verbete? O que eu quando eu coloquei aqui, eu pensei a respeito desse holopensene, a partir do momento que a pessoa ela se acomoda, ela não prioriza
a busca por crescimento, na evolução dela. Não existe a questão da inteligência evolutiva. A questão toda é essa. Porque a pessoa, quando ela está posicionada, e isso demonstra a questão da inteligência evolutiva, o holopensene dela é proativo. Tudo que ela vai fazer, pensar, escrever qualquer coisa, qualquer ação dela é em prol da assistência. Ela tem esse foco muito claro. No caso da pessoa, na condição da síndrome do canguru, isso acaba parando, que é essa coisa da estagnação. Ela simplesmente perde uma oportunidade evolutiva, não só para ela, né, mas em prol da assistência a outras pessoas também. E aí por isso que eu coloquei, ou seja, essa coisa do holopensene dela, é um retrocesso a pessoa ter a oportunidade nessa vida, mas não aproveitar. Mais sério é isso, né? Mais sério. Desperdiçar uma oportunidade. Uma oportunidade, né, evolutiva. Tendo condições. Tendo, né, condições, né? Na Fatologia, página 5, sexta linha de baixo para cima, poderia exemplificar o predomínio das emoções na tomada das decisões? Eu coloquei, né, quando eu pensei nessa condição do predomínio das emoções, justo na tomada, né, de decisão, porque não é fácil. Eu digo isso, por que eu coloco isso? Porque quando eu tomei a decisão, que eu vi que eu tinha condições de sair de casa, não é fácil tomar uma decisão dessa. Você tinha quantos anos? Quando eu saí, eu tinha 24. E foi uma situação que mexeu com toda a família, né? Mexeu comigo. E eu falei, não, é isso, vai ser bom para todos, mas não é uma situação muito fácil sair de casa, da casa dos pais. Será que eu vou... Tem toda essa situação. Será que eu vou dar conta de cuidar de mim, né, de cuidar desse soma? Isso não é fácil. Não é fácil. Será que eu vou... Cuidar da comida, cuidar da roupa, não é fácil. Então, há essa situação. Então, no início... tudo fica desequilibrado, não existe uma harmonia, né, uma homeostase holossomática. Os veículos ficam todos bagunçados, o psicossoma fica, né, pensa em voltar? Pensei, falei, não, mas vamos lá, isso aqui vai ser importante, né? Eu já tinha quando eu tomei a decisão, eu já tinha realizado CIP, CP1, já estava posicionada, já era professora, então aquilo já tinha feito, já tinha tido contato com a técnica da Invex, isso ajuda bastante também, né, essa condição. E aí mas não é... Não é simples, né? Mas eu acho que é bem recompensador, né? Com certeza. Porque tem uma liberdade íntima, assim, que não se paga. Não. Isso é importante. E isso não quer dizer também que você vai se afastar da família, né? Não, e foi justamente o que aconteceu, ou seja, mexeu com todo mundo, mexeu com todos os familiares, eu mais os meus pais, mas foi super importante. Na época, eu lembro bem que existiu um processo assim da minha mãe falar a respeito, poxa, quem é que vai cuidar de mim na velhice? Eu falei, mãe, sou eu, né, o meu irmão. Mas como, mãe, eu não vou mudar de cidade, eu só estou mudando de casa, vou continuar na mesma cidade, só que em uma outra casa. E sempre que precisar, estarei aqui. No início não foi fácil entender isso, mas depois de um tempo, tanto que eu explicava para ela, isso você vai ver, daqui a alguns anos você vai ver o quanto que eu vou estar mais madura
para compreender e para poder te ajudar lá na frente. Ela não entendeu isso na época. Hoje ela entende. O quanto que eu, do momento que eu saí, o quanto que eu amadureci, e aí Quando precisou de voltar, você já estava no outro patamar, né? Para ajudar, principalmente nessa coisa da ajuda A eles, a né? eles, sim. Muito bom. Na Fatologia, página 5, penúltima linha, poderia discorrer sobre o padrão religioso ao transferir a clausura do monastério para a casa dos pais? Se a pessoa ela tem, coloquei isso aqui, se a pessoa ela já teve uma oportunidade de ter uma retrocognição com relação que ela identifica alguma retrovida dela, onde a questão da religiosidade era muito forte, e ela traz consigo isso nessa vida. A saída da casa dos pais, às vezes, é também um momento de romper com esse padrão religioso. Porque o monastério também tem essa coisa eu vou colocar padre, mas eu não sei se quem administra a madre superiora, né? Que administra, ela tem uma figura da mãe, né? E aí tem todo a rotina dentro do monastério, que também tem a rotina dentro da casa dos pais. E aí tem aquela coisa da proteção. Então, enquanto está ali dentro do monastério, está protegido, se fizer a rotina, tem a proteção da figura materna, né, da madre superiora, dentro dessa condição aí. Agora, isso veio na sua autopesquisa, na sua autorreflexão, ou você viu isso em algum local, assim, algum livro, alguém falando sobre isso? Eu vi, assim, eu não tive nenhuma retro, mas eu tinha sensações muito próximas dessa. Então foi autopesquisa. Pesquisa, foi dentro porque da eu fiquei pensando assim, achei interessante, porque eu procurei assim alguns dados assim nas coisas escritas, né, nos artigos assim, eu não vi a relação do canguru com o monastério. E aí eu fiquei pensando, por que você pensou nessa relação e não pensou, por exemplo, naquela coisa da nobreza, né? Que os filhos casavam e ficava todo mundo dentro do palácio. Aquela série Dalton Abbes. Sim. Todo mundo casava e ficava ali. Então, era da cultura, sim, né? Ia casando e ia ficando dentro da casa daqueles castelos, aqueles palácios grandes, daqueles casarões, né? Eu falei assim, por que será que a Priscila não lembrou de um ramo, né, da religião? Mas foi por conta da minha vivência, da sua vivência, de uma outra existência, sim. E aí eu fiz essa associação. Tem um pouco, por exemplo, também na Índia também tem essa cultura dos budistas, da casta, daquela coisa da casta, que eles vão casando, vão ficando tudo dentro de casa, né? Tem até a novela que está passando agora que mostra bem isso. Mas, enfim, tem várias culturas que são assim, sim, né? Sim. Aqui no Brasil mesmo a gente conhece, assim, mas aí já é mais uma questão financeira, né? Aquelas pessoas que têm um terreno, tem uma casa e os filhos vão fazendo a casa ali mesmo. Sim. Embora cada um tenha a sua casa, mas fica todo mundo ali ao redor ali. Como você falou, edifícios às vezes que a família inteira mora ali. Então não deixa de ser um canguru mais sofisticado, mas é um canguru, né? Mas é. E é interessante. E aí você foi lembrar logo da religião e eu assim, para mim, eu não via muito, porque para mim ficar na clausura lá é um sacrifício. Sim. Não é uma coisa de... Não, mas acho que, né, quando a pessoa cai em si, quer sair de lá, não é possível. Mas tem toda a situação de medo, né, que essa coisa não é fácil sair, mas tem que encarar. Então, de qualquer maneira tem uma proteção, né? Eu não sei se ficou claro. Não, ficou. Eu só fiquei curiosa. Uhum. E deu para ver, né, que tem um motivo pelo qual você pode ter uma síndrome, não querer sair dali, porque vai sair dali e fazer o quê? É igual prisioneiro também. Prisioneiro, quando fica muito tempo na prisão, depois ele, quando sai, vai fazer o quê? Ninguém dá emprego, vai comer onde? A família, às vezes, nem recebe de novo. Não é?
Então, onde você tem aquela rotina ali toda estruturada, quando você sai, você fica meio perdido, né? Sim, sim, sim. Eu Então, achei... isso lembra, remete à síndrome do canguru, né? Mas eu achei interessante aqui, ó, A pessoal, colocação. pesquisa, tem que ver em qual monastério você viveu, hein? Para a fatologia, página 6, terceira linha. O que pode falar acerca de a omissão da assistência ombro a ombro com os amparadores extrafísicos? Nossa, isso é extremamente sério, né? Quando eu coloquei essa condição, porque a pessoa, quando, primeiro, né, como eu falei anteriormente, não assume a responsabilidade, evidenciando a questão da falta de inteligência evolutiva, e, consequentemente, parapsiquismo foi embora, né? E aí o amparador, ela tem PROEX, está ali, está esperando o posicionamento da pessoa, já que ela tem todas as condições, imagina, tem condição financeira estabilizada, saúde, o soma também adequado, inteligente, mas aí os amparadores estão esperando a pessoa realizar, né, começar a trabalhar, e a pessoa não chega. E isso é muito sério, sabe? Principalmente para quem admite ter realizado um curso intermissivo. Eu vejo que isso aí é muito sério. Muito sério. Na neossinapsologia, página 6, poderia esclarecer as necessidades de desenvolver e reforçar as neossinapses da inteligência evolutiva para superar a mesologia e as automimeses? Sim, a necessidade de desenvolver. Quando, por mais que seja difícil, mas a saída, né, quando a pessoa ela busca superar essa condição, ela identifica e busca superar, planejar a saída da casa dos pais, isso acaba favorecendo esse desenvolvimento e criando novas sinapses. Se tem alguma sinapse que estava perdida, acaba recuperando, né, e criando novos caminhos em função desse novo desafio, que é a vida adulta, né? Então, eu pensei, quando eu coloquei isso aqui, né, de investir nessa condição da inteligência evolutiva, eu pensei justamente em superar a mesologia, porque na cultura brasileira nós temos essa condição, né, na cultura, porque tem outros países, durante a pesquisa eu vi, por exemplo, dos Estados Unidos, não existe isso. Com 16 anos, o pai já está falando, ei, quando é que tu vai, né, sair? Então, não existe esse incentivo. Já que existe essa coisa aqui no Brasil de incentivar a manutenção desse processo, em outras culturas também, então, nada melhor do que investir na saída, justamente para poder romper aí com esse processo e criar novas sinapses. Não sei se ficou claro. Quer fazer pergunta? Aproveitando que você falou em países aí, eu vejo que aqui no estrangeirismo se colocou os bamboccioni. Eu não sei se acho que se pronuncia assim. Está lá na bibliografia, né? Então dá um entendimento de que é alguma coisa na Itália, né? Uhum. Então, o que são esses bambocciones? Equivale ao canguru ou é outra coisa semelhante? Os bambocciones, eu não sei se é assim que se pronuncia, bamboccione, né? São os filhinhos da mamãe na Itália. O bebê grandone, né? Da nona, né? O filho da nona. E aí o que acontece? Tem causado sérios problemas na Itália a questão dos bambocciones, porque a mãe acaba interferindo
na vida do casal. Por exemplo, se esse filho casa, a mãe vai estar interferindo na vida deles, entendeu? E isso é muito sério, né? Interfere mesmo. Aí eu vi uma reportagem que eu achei muito interessante, está lá na epigrafia, que é: a igreja anulará casamento se houver dependência obsessiva de pais por cônjuge, né? Então, assim, Eu vi isso. eu achei muito interessante, assim, o casamento, se um dos cônjuges ele reclamar que está tendo muita interferência dos pais, o casamento pode ser anulado, né? E isso na Itália tem sido um problemão, porque as mulheres, quando observam que aquele rapaz ele é mais com meninos, o que eu li mais foi meninos. As mães dos homens é que interferem mais. Isso. Eu tenho uma casuística aqui, que a minha filha é casada com italiana, né? E aconteceu exatamente isso. Ela, quando viu, a sogra já estava dentro da casa dela, querendo tomar conta. E aí o que acontece? Já há uma taxa de natalidade baixa na Europa como um todo. Com essa questão, as meninas, as mulheres, elas olham e falam: mas se eu for casar com esse cara, a sogra vai viver dentro lá, vai querer interferir. Você está lavando a camisa do meu filho mal, você não está alimentando bem meu filho. Então, tem toda aquela história. É a natureza, né, da mãe. É a mãe canguru. A mãe com o ninho vazio, né? Percebendo que o ninho vai ficar vazio. A síndrome do ninho vazio. E aí acaba por essas mulheres estão optando, preferem ficar solteiras a se casarem com bombochones, com os filhos da nona. Você falou também filhinho da mamãe. Achei engraçado aqui que você colocou na feminologia, na masculinologia, geralmente é o pai que é mais ligado à filha e a mãe que é ligada ao filho. E você colocou o inverso aqui, a filhinha da mamãe e o filhinho do papai. É a propósito isso? Ou foi... o filhinho não, eu acho que era, no caso aqui, eu acho que eu... Para manter era, né? Era filhinho da mamãe e a filhinha do papai, eu acho que era isso. Porque normalmente você Agora sabe que a normalmente ligação é filhinho da mamãe e a filhinha talvez do papai. Talvez a gente possa fazer uma revisão aqui, né? Botar o contrário. Não, normalmente é que se mas acho que é legal dizer que botar o contrário. Que a tendência do pai está mais ligado à filha e a mãe ligada ao filho, que ocorre realmente, eu tenho experiência disso. Eu queria perguntar também aqui na fatologia, lá no meio, o que é a geração neném? Neném. Essa daí é nova também, tem pouco material, tem muita reportagem a respeito da geração neném, mas é a geração que nem estuda e nem trabalha. Então, por isso, geração neném. E aí fica também acomodado na casa dos pais, mas assim, diferente da porta giratória, que no primeiro momento que surge uma oportunidade para sair, ele vai sair, ou se os pais melhoram ou dessomam, o filho ganha novamente a independência. Nesse caso, não. A acomodação é para nem estudar, abandonam o ensino formal e também não procuram um emprego. Junto com isso, as meninas ainda engravidam. E ficam dentro de casa com o filho. Aí a avó, que agora, além de mãe, também é avó, tem que cuidar da filha e do neto. E o neto provavelmente vai ver aquela situação, se não for incentivado a sair de casa, procurar, vai também aí ser... a família vai crescendo ali, né? Ali, e aumentando aí a questão de geração neném. São indivíduos hoje sem qualificação profissional que estão aí aumentando as estatísticas de desemprego, porque não tem estuda, emprego porque não tem qualificação. Não tem qualificação. Né? Eu lembrei agora que na questão da porta giratória, eu vivia um caso semelhante, que eu saindo de casa desde cedo, lá
depois de formado, eu retornei à minha terra para exercer um cargo executivo. E durante um ano eu morei novamente na casa do pai e da mãe, mas por uma questão provisória, terminado. Aí você saiu. A licença, eu retornei à origem. Então, é mais ou menos isso que ocorre na porta giratória. Sim. Tudo bem, gente? Você quer fazer pergunta? Eu queria pôr uma casuística, assim, não minha, sino de uma generalidade. Eu acho que você... Bota também... mais o microfone, assim, que Sim, aqui a gente não está ouvindo direito. Eu acho que você já falou aqui em algum item da patologia, mas eu penso também que, además disso, as pessoas não se responsabilizam por sair de casa dos pais e ter uma relação. É muito mais, menos responsabilidade fazer essa relação eterna, sabe? En la que ele vive ou ela em casa de los pais por vários motivos. Motivo econômico, que é muito melhor, Comum agora. porque mundialmente a economia não está muito bom, em Não geral. está mais favorável. E segundo, por essa falta de assunção de madurez, de responsabilidade. É decir, eu mantenho um namorado ou namorada durante toda a eternidade, hasta que os pais desomam, como falava ele. Mas hasta aí é cómodo, ele sai todas as noites, tem a camisa toda posta, toda a roupa, a comida feita, ele não tem que fazer nada, nem ela. Mas ela sempre tem, é mais fácil de demorar, algo vai ter que fazer. A mulher sempre tem que estar ajudando a mãe ou ao pai. Mas, sendo assim, o homem é muito mais, acomodatício, não? E como também as pessoas tampouco querem já casar-se tanto como antes, é uma situação já assim, eternos, não? Eternos de ficar assim morando com os pais, que têm todos os benefícios e não tem nenhuma inconveniente, não? Não sei o que A inconveniência, fala aí, Eu, qual assim, pegando, até lembrei de, durante esse período, conversando com algumas pessoas a respeito disso, que antigamente tinha um processo que tinha tanta repressão dentro de casa que tanto homens como mulheres queriam, não podia levar namorado em casa, né, não podia fazer um monte de coisa, e os meninos principalmente queriam levar, sair, né, levar namorado e tudo, mas os pais proibiam terminantemente, né? E aí acabavam procurando sair em função da repressão. Na sociedade de hoje, os pais estão muito liberais. Então, pode, não todos, né, mas a maioria não estão mais liberais. Então, pode levar, pode dormir, está tudo certo. E tem muitas regalias, está aqui a chave do carro, está aqui né? Então, antigamente não existia isso. E isso acaba favorecendo a permanência dos filhos. Vamos continuar aqui na polinomiologia, página 6. Poderia detalhar o polinômio maturidade consciencial intrafísica, extrafísica, parapsíquica e bioenergética? Esse polinômio, ele se mostra extremamente importante desenvolvê-lo para as pessoas, para as consciências que querem sair de casa, que querem, de fato, se tem uma questão interna, ou mesmo até de identificação de PROEX clara, de assistência, de estar trabalhando ombro a ombro com os amparadores, no desenvolvimento desse polinômio. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, não é fácil sair. Então, é importante, que até coloco também a questão da técnica da INVEX, para ajudar esse jovem, ainda na adolescência, a desenvolver esse polinômio, já alcançar a maturidade o quanto antes. Não esperar... Hoje a gente tem aí a Evolucim trabalhando desde a infância, tem a Sinvex trabalhando aí com essa questão, com a juventude, justamente para quê? Para poder favorecer e o quanto antes a pessoa já está
numa condição de maturidade, antecipar essa maturidade. E aí essa maturidade ela vem a partir da questão da maturidade intrafísica, com as questões do soma, as questões da base física, de ter uma base física, que é a independência financeira, né? A extrafísica, o desenvolvimento do parapsiquismo, o desenvolvimento da projeção consciente, né, do domínio das bioenergias a partir do domínio do estado vibracional, é importantíssimo. E aí que vai junto com isso, o parapsiquismo e a questão da bioenergética, que é fundamental para a manutenção dessa condição desse adulto, né? Na paradoxologia, página 6, poderia expandir o paradoxo de as mulheres mais jovens deixarem a casa paterna mais cedo em relação aos homens mais jovens? Em sua opinião, por que as mulheres mais jovens amadurecem mais cedo? Não sei se é questão orgânica, mas mas tem um processo, os homens terem uma maturidade, não sei se é o instinto maternal, se vem mais cedo, eu não sei, eu nunca pensei a respeito disso. É biológico até, né? A menstruação já dá um sim, impacto na mulher, né? Sim, eu penso que isso pode ter uma relação, sim. Mas é interessante essa condição das mulheres, elas, a partir do momento que elas já reconhecem isso, e aí eu vejo isso mais forte até aqui na CCCI, as mulheres, né, as mais jovens, estarem já quererem, no caso aqui, mudaram para Foz, né, já bancam mais os processos e tudo. Os homens às vezes demoram um pouco mais para assumir. Eu vejo assim dentro da casuística. A gente tem que fazer um questionamento aqui também, né? Porque a mulher amadurece mais cedo biologicamente, porque se a mulher é mais emocional e o homem é mais racional, não tem esse amadurecimento, é um amadurecimento relativo, né, da mulher. Sim. Eu acho que eu entendo o que ele fala, né? Tem essa questão, mas eu acho que é mais biologicamente. Entendi. Né? Uma mulher, por exemplo, de 16 anos é um mulherão. Um rapaz de 16 anos é um garoto ainda. Mas é mais biológico, eu penso que seja mais biológico do que... Mas aí tem aquela coisa que o porão consciencial, ele, lógico, atinge os dois gêneros, né? Mas meninos são mais da luta, das atividades e tal, aquela coisa. E as meninas, assim, acabam mais caminhando mais para um processo mais de estudo. Lógico, não estou generalizando, né, mas observando algumas questões referentes a essa questão, que acabam favorecendo as meninas. Mas tem o processo dos hormônios, que acabam mexendo demais com as mulheres, né? E não tem como. Então, assim, é uma coisa que posso pensar a respeito. A gente tem que estudar mais isso. É uma boa pesquisa, né, para fazer. Sim. Porque esse amadurecer mais cedo, biologicamente, fisiologicamente, parece que ela, por exemplo, uma menina com 18 anos é uma mulher, e o rapaz com 18 anos ainda é um garoto, né? Em geral que estou falando. Sim. Mas, do ponto de vista das emoções, e depois, mais tarde, por exemplo... Não, mais tarde... Como é que fica isso, né? Então, assim, é uma coisa para pensar, né? Sim. Não estou dizendo que... Não estou colocando aqui uma decisão final. Lógico, claro. Eu estou só questionando. Sim, mas eu realmente... Que maturidade é essa, né? Se é a maturidade biológica ou a maturidade consciencial dentro dessa condição, né? Do ponto de vista consciencial, teoricamente, não tem... porque a consciência não tem sexo. Então...
Se a paragenética sobrepor a genética e ao gênero, né, da pessoa, tanto o rapaz quanto a moça pode atingir essa maturidade consciencial na mesma idade, Com assim, mais certeza. cedo, né? Então é uma coisa interessante para a gente começar a pensar, né? Vamos lá, Priscila, mais um tema para você pensar. Tá bom. Fobiologia, página 6, primeira linha. O que caracteriza a oteriofobia e a misopedia? Nossa. A Você achou? Sim, eu achei. Você não está lembrando? Só que eu não... A misopedia eu peguei aqui pelo dicionário, é aversão mórbida a crianças, às vezes aos próprios filhos, horror à instrução também, alguma coisa assim. Então, esse é a misopedia. Misopedia. A E outra é o Oteriofobia. Eu não anotei. Deixa eu ver se eu... Se eu fiz aqui na Vê se eu minha acho cola. cabeça assim também eu não sei. Vê no seu computador aí, oteriofobia. A gente pode anotar aí antes de terminar. A gente vai passando para frente, depois Isso. a gente responde, tá? A gente responde. Não, sem H. Na sindromologia, página 6, página 1, o que vem a ser a síndrome da porta giratória? Você já falou? Já. Você quer fazer alguma síntese? Não, tá bom. Não, se a pessoa que está fazendo a pergunta não ouviu, é a condição da pessoa sair da casa dos pais e retornar. Esse retorno pode se dar a partir de alguma questão financeira, desemprego, foi demitido, alguma questão nesse sentido, ou porque os pais estão precisando de cuidados médicos e aí esse filho vai estar retornando para assisti-los, ou também por separação, que foi colocado um pouco mais cedo aqui a respeito em caso de separação, divórcio. Continuando aqui, então, qual a relação de o profissional liberal com o tema do verbete? Eu não cheguei a pensar a respeito disso, do profissional liberal, mas ele tem, assim, ele é empreendedor, né? Como empreendedor, ele tem as condições, né, para poder também ser empreendedor com a própria vida, né? Não teria as condições, as ferramentas consciencialmente para poder ser independente, ou uma condição de interdependência, né, sem se depender excessivamente da família. Talvez, não sei se poderia, se seguiria dentro dessa condição. Aí mais uma pergunta aqui. Poderia comentar a sua frase enfática? A síndrome do canguru expõe a condição egocêntrica e de negligenciamento quanto ao compromisso do intermissivista na consecução da PROEX, evidenciando medos e imaturidades. Então, a gente está falando isso ao longo da apresentação. Quando a pessoa ela ela ainda pensa muito em si, em atender as próprias necessidades, seu umbigão, ela acaba colocando para debaixo do tapete o que ela planejou. Se ela compreende a condição de ter sido intermissivista, de ter realizado um curso intermissivo, e não está saudando aí dentro do processo
egokarma, grupokarma e polikarma, aí, saudando aí a dívida egokármica, para poder começar a trabalhar mais em prol de outras pessoas. E isso, assim, a pessoa, ela identificando isso, o que ela tem, quais são os medos que a impedem de assumir essa condição, de começar a executar a sua PROEX, né? Então, quando a pessoa percebe isso, acho que vale a pena investigar aí quais são ainda os gargalos, quais são as imaturidades. Vale a pena o investimento na autopesquisa para saber quais são esses medos, quais são esses empecilhos aí dentro da atual Seriex, que o mantém ainda extremamente egocêntrico e sem negligenciando aí, né, como eu falei, a questão da assistência. Na masculinologia e femininologia, poderia incluir o filhinho da mamãe e a filhinha do papai? Não é. A gente vai sugerir Sim, mudar aqui, mudar, tá? E deixar, ao invés de incluir, deixar só trocar, né? É só. o filhinho da mamãe. Tá? Mas aí, Rosa, não ficaria masculino, o filhinho da mamãe? Acho que foi isso que o filhinho mas que a o mamãe. filhinho da mamãe fica na. Feminino. O filhinho da mamãe fica no masculino e a filhinha do papai fica no feminino. Que acho que foi essa daí a situação, porque tinha uma mãe. Não, mas assim, né? mas qual é o. É que assim, na expressão tem o sujeito e o complemento. O sujeito é o filhinho, a filhinha. O da mamãe e do papai é um complemento. Tá. Então, o que comanda ali é o sujeito da. Beleza. Tá bom? Tá, ok. Bom, vamos lá. Na fatologia, página 5, terceira linha. Qual será a tendência que veremos nos próximos meses ou anos com a deteriorização das condições sociais do país, favorecendo a permanência dos filhos na casa dos pais? Haverá um crescimento de geração canguru, mesmo com mais desempregados, dentro da mesma casa? A gente pode pegar, por exemplo, porque no Brasil está começando agora e vai demorar para estabilizar as condições econômicas, né? Mas a gente pode pegar o caso, por exemplo, da Espanha, onde a Espanha ela passou por uma crise severa, e isso aconteceu com os adultos lá. Eles retornaram, e isso gerou uma crise, porque o que acontece? Esses filhos, eles não estão consumindo, os pais, eles já se acomodaram a tal ponto que eles estão aguardando os pais dessomarem para poder ficar de herança a casa que foi dos pais. E o impacto disso é que processos de consumo, assim, comprar uma casa nova para poder constituir a nova família, apartamento, móveis, não está acontecendo, né? Por um período não aconteceu isso lá na Espanha. Então, aqui no Brasil é provável que isso também aconteça. Não sei se na mesma proporção ou não, né? Vamos ver como é que acontece, como é que ficam as coisas, mas o impacto, não só o impacto social, emocional, profissional também, em função dessa acomodação, e econômico, né? Em todos os sentidos é possível que, em função da situação com que o país se encontra, isso pode acontecer, né? Pode acontecer um impacto bem grande, sim, para os próximos anos. Vamos aguardar. Então, vamos lá. Na fatologia, página 5, oitava linha. Qual será o futuro da geração neném, cada vez mais desesperançada com os rumos do nosso país?
Eu acho que um pouco é um complemento, né? Porque a gente tem assim a condição do profissional, como eu estava colocando antes, o profissional, a pessoa que volta para a casa dos pais, mas tem uma qualificação e pode retornar, né, para o mercado, melhorando as condições e tudo, mas pode ter um processo de acomodação, ok. Agora, na geração neném, eu acho que a coisa se complica um pouco mais porque não tem qualificação, né? Não quer estudar, não quer trabalhar, mas quer o celular da moda, né? Quer a roupa da moda, quer o conforto. Mas vai o quê? Vai trazer impacto, por exemplo, se aquela mãe for uma aposentada, eu já vi a situação todo o benefício daquele aposentado está sendo para sustentar, ou seja, não sobra nada para ele comprar o que é necessário, o medicamento para aquele idoso, e aí acaba impactando, é um processo dominó, assim, né, que acaba. Então, para os próximos anos, a tendência, eu acho que a coisa fica mais séria ainda. Vamos aguardar também. Na fatologia, página 5, 15ª linha. Quais são os indícios da existência de padrão religioso ao transferir a clausura do monastério para a casa dos pais? Ou todos os casos de síndrome do canguru recaem nesse padrão religioso? Não, é porque assim, eu trouxe mais uma casuística minha mesmo, tá? Só para exemplificar uma outra situação que também me chamou a atenção e eu lembrei agora durante a pesquisa, foram os casos dos filhos cangurus no Japão. Então, eles só saem à noite e os pais sabem que eles estão trancados dentro de casa. Eles não têm contato com pessoas, se trancam. Tem casos de pais que os filhos já têm tanto tempo que eles não saem de casa e tem já o espaço para passar a bandeja com comida por debaixo da porta. Por que isso? É porque eles que querem assim? O que mostra, por exemplo? São profissionais que, por alguma questão, cometeram um equívoco, às vezes, no trabalho, e a pessoa tinha uma autoestima tão baixa que ela não conseguiu administrar aquela situação e entrou em depressão. E se tranca por vergonha, e aí existe muito processo da repressão da própria cultura japonesa. O maior índice de suicídio de jovem lá por causa disso, né? Que os pais, então, aceitam ele se trancar e o mantêm dentro de casa nessas condições. Entendi. E aí, você olhando esse cenário, é muito parecido com o monastério, né? Até que ponto essa pessoa também não vivenciou, né? Eu fiquei me questionando, eu lembrei disso agora. Na fatologia, página 5, 3ª linha, as condições sociais do país favorecendo a permanência dos filhos na casa dos pais. Poderia comentar? Casa confortável. Porque uma coisa é você morar... Hoje as casas, elas têm um maior conforto. As casas mais antigas da minha avó, enfim, era um banheiro só, um monte de filho tendo que dividir aquele banheiro, e era uma briga danada com aquele monte de irmão, e todo mundo querendo trabalhar, fazer as coisas. Hoje, o que acontece? O pai tem apenas 2 filhos, cada filho tem um quarto, é uma suíte. Cada um tem um quarto. Cada um tem o seu quarto, com tudo montado, TV, internet, som, tá lá, tudo é um kitnet, né, dentro de casa, né, montado assim, e só sai realmente para comer, ter espaço à vontade na garagem para poder colocar
os 4 carros, né, do pai, da mãe e dos 2 filhos, né? Então, assim, é diferente do que era antigamente, que você tinha uma condição mais precária, ou seja, era uma cozinha apertada, era um banheiro para aquele monte de irmãos. Hoje não, hoje, então, dentro dessa condição aí, né? Então, as condições sociais do país fizeram com que, a meu ver, a manutenção do filho na casa dos pais. Na fatologia, página 5 ainda, 9ª linha, de baixo para cima, a dependência afetiva, poderia aprofundar, por gentileza? A dependência afetiva ela pode ser em função de algum processo de carência, por parte da mãe, que acaba chantageando o filho, ou do próprio filho também, né? E aí começa a questão do apego excessivo pelo pai ou pela mãe, ou dos pais pelos filhos, e acaba trocando isso por questões materiais, que acaba gerando aí uma dependência também financeira, e aí vai uma bola de neve aí também. Na fatologia, página 5, 7ª linha, de baixo para cima, a necessidade de atender o ego, poderia comentar, se possível, com exemplos? Pera lá, porque eu não numerei. Na necessidade de atender o ego. Quando eu coloquei isso aqui, até eu pensei, lembrei de um fato, mas essa aqui é questão mais para atender o ego também, não só do filho, mas aqui eu peguei o caso da mãe, a questão do ninho cheio. Né, da mãe, que ela sente essa coisa quando ela imagina a perda do filho, né, saindo, aí tem toda a questão dela querer agradar ao máximo esse filho, em função desse sentimento de perda que a ronda. Cada vez que ela pensa nessa saída, ela sofre com essa situação, que ela está ali querendo o filhinho, né, ou a filhinha, né, seja não sabe como é que a filhinha vai sobreviver sem ela, sem ela, né? Então é aquela coisa da nona, né, da Itália, mas aqui também tem muitos casos. Aqui nós temos também muita. Sim, essa necessidade do ego. Não sei se ficou claro. Na caracterologia, página 7, poderia comentar o item 3, família, a saída da família nuclear de origem. Então, né, sobre a ótica então, da intrafisicologia, esse, por exemplo, em ordem alfabética, 4 eventos de transição da vida adulta. Talvez seja melhor falar dos 4, né? Porque um só fica sem sentido. Então, 4 eventos de transição para a vida adulta da consciência homem e mulher observáveis após a adolescência. Então, a condição da dupla, né, isso já demonstra que alguma coisa está mudando biologicamente, mas também consciencialmente, a condição ali da constituição da dupla evolutiva. Não estou falando de namorada, é dupla evolutiva. Se a pessoa já tem essa condição, né, quando saindo da adolescência, entrando na fase adulta, da constituição da dupla evolutiva, isso já é um indicativo aí desse processo de transição. A escola também ajuda, é um outro indicativo, né, a conclusão do curso superior. Por quê? Porque mostra que a pessoa já tem uma profissão e uma questão agora dela se organizar e as oportunidades surgirem, de começar a ter a questão da autonomia e independência financeira. Então, essa condição que é junto com o trabalho, né? Então, a qualificação, e isso nós temos também dentro do processo da síndrome, que é assim, é um indicativo que a pessoa tem condições de sair, que ela não vai passar necessidade, porque ela tem uma profissão, né? E muitas vezes o adulto, né, seja homem ou mulher, ele tem
isso claro, mas mesmo assim ele permanece. Mas ali ele já tem um indicativo que ele tem condições, né? Então isso aí é um ponto importante. A questão da família, essa situação, né, da saída da família nuclear de origem, também demonstra a questão que a vida adulta já bateu a porta. Ela complementa aqui nesse item, que eu acabei não lendo, assim, ó, vivendo na Alemanha, ela é da Alemanha, vivendo na Alemanha em outra realidade, às vezes me pergunto se esta síndrome no Brasil não está também ligada com o número de crimes que ocorrem e por falta de segurança e medo, muitos pais e também filhos e filhas preferem optar por esta forma de viver. Poderia comentar, por gentileza? Sim, eu cheguei a ler a respeito disso como uma das justificativas que alguns entrevistados em reportagens que circularam no Brasil a respeito disso colocavam essa justificativa. Porém, para mim, eu vejo assim, que se tiver que acontecer, vai acontecer com a pessoa, né? Essa questão da criminalidade. Mas o mais sério desse processo é não ter medo do que vai acontecer, ter segurança. Eu acho que isso também é um indicativo, né? A pessoa ter segurança, ou seja, eu vou estar sujeita, vou estar numa situação de vulnerabilidade, a partir do momento que, no momento hoje, por exemplo, eu moro sozinha, né? Não tenho dupla. Mas aí eu vou ter medo de ir e vir? Sou professora, trabalho durante o dia e tenho mais aulas, são à noite, às vezes eu chego 10h30, 11 horas da noite. Aí eu vou ter medo não é uma justificativa assim, que poderia sustentar esse argumento de ficar na casa dos pais, entende? Mas eu já li a respeito, sim, mas não, a meu ver, não necessitaria, né? Agora tem que continuar aqui, só falta o trabalho aqui, né? Você já falou do item trabalho? O trabalho eu coloquei lá junto com a escola. Já colocou antes, né? Então tá isso. Bom. Então vamos lá. Bom dia, mestres e mestras. Eu acho que esse aqui é novo aqui pra gente. A gente, todo dia que assiste uma tertúlia, é um banho de conhecimento. Muito obrigado. E hoje, esta síndrome do canguru foi demais. Realmente vejo muitas pessoas que não conseguem casar, amigas, ele está botando aqui amigas, porque ficaram por último e tem dó de deixar a mãe. Neste caso, como que elas devem agir? Eu, quando saí, eu não saí. Eu tive amigas, eu acho isso muito interessante. Eu tive uma amiga que quando eu falei para ela, falei assim, estou saindo da casa da minha mãe. Mas você não está namorando? Não estou namorando e nem vou casar. Eu estou saindo porque é importante sair. E expliquei para ela na época, né, algumas coisas assim. Ela foi fazer terapia. Por causa disso? Por conta disso. Aquilo foi um choque para ela, foi um impacto. Por quê? Porque ela não conseguiu, até nós temos uma diferença de 1 ano, ela não conseguiu se ver nessa condição de ter a independência, morar na casa dela, se não fosse pelo caminho do casamento. Ela casou, mas olha só a situação. Aconteceram questões pessoais com ela, e ela saiu, mas retornou. Casou, ou seja, ela conseguiu sair, mas retornou. Né? Então, assim, no caso dessas suas amigas aí, eu incentivaria elas a saírem e dar apoio à mãe, né? Porque pelo jeito as mães vão ficar sozinhas, mas se tiver perna, cabeça, memória, fica sozinha. Para elas vai ser ótimo. Gente, olha, eu digo isso porque foi ótimo não só para mim,
né, eu tive um ganho muito grande com relação a isso, mas a minha família cresceu também junto comigo por conta dessa separação. Foi bom para todo mundo. Eu vou falar um pouco da minha casuística, né? Comigo é o contrário. Os meus filhos não se conformam de eu estar aqui sozinha, né? Porque eu já estou aposentada, eu podia estar com eles lá. Então assim, às vezes a mãe que está sozinha vai adorar ficar sozinha. Né? Eu sou mãe e vó, adoro ficar sozinha, então não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Tem que olhar outras opções aí. Outra pergunta. Como relatei em outras mensagens, tenho praticado o EV algumas vezes por dia. Vocês dizem que o ideal é 20 vezes por dia. Eu pergunto, quanto tempo cada vez? É normal ouvir um zumbido no ouvido esquerdo? Você quer que eu responda? Você responde, depois eu falo. Tá bom. Isso cada um vai ter o sinal característico, né? O seu sinal energético característico, que a gente costuma chamar de sinalética energética, mas tempo, isso vai depender também de você, da sua necessidade, mas o importante que eu vejo para a pessoa nessa condição é praticar. Eu acho que isso que você está fazendo, eu acho que é muito importante. Pratique, continue, porque aí você vai começar a observar, anote tudo isso que está acontecendo com você. Com o passar do tempo, você já vai começar a discriminar as coisas que são quanto tempo, dependendo da necessidade. Eu, como professora, por exemplo, quando eu termino uma aula, às vezes eu preciso fazer um evento um pouco mais demorado, né? Então, isso vai de caso para caso, dependendo da atividade. Então, de minha parte, eu vou mais ou menos repetir, mas vou sintetizar aqui. Esse tempo de cada EV também vai depender do seu condicionamento. O importante é fazer sempre. Esses 20 é porque te dá uma planificação durante o dia de você estar sempre fazendo o EV, né? E faz 1 minuto, 2 minutos, o tempo que você puder fazer e aguentar fazer. Agora, o zumbido, às vezes, é comum mesmo, a gente ouve bastante pessoas relatando isso, mas como a Priscila falou, podem acontecer com você outros sinais, né? É só ficar atento, não se preocupar, não se apavorar e anotar o que aconteceu naquele momento, qual era a circunstância que você estava vivendo, que naquela hora que você foi fazer aquele EV, você sentiu o zumbido no teu ouvido. Esquerdo, aí você anota, porque em um outro momento qualquer você vai sentir uma pontada no seu dedão do pé. E aí anota também. Com o tempo você vai mapeando a sua sinalética energética pessoal. Tá certo? Que é a interação com a tua parafisiologia, né? O holochakra e o soma, com a vida multidimensional. Certo? Em Efeitologia, página 6, favor explicar os efeitos holossomáticos sentidos pela Consim posicionada em sair da casa dos pais. Então, assim, no primeiro momento vai haver um desequilíbrio holossomático, mas depois a pessoa começa a se fortalecer e começa a ter ganhos importantes em todos os aspectos com isso. Então, ela começa a cuidar mais do soma, começa a fazer, no meu caso, por exemplo, comecei a me alimentar melhor. No início, a alimentação era péssima, mas depois eu comecei a cuidar mais da alimentação, exercício físico. Eu já tinha conhecimento, então, das ideias da Conscienciologia. Então, tinha questão de investimento com relação ao estado vibracional, que foi mencionado anteriormente, para trabalhar mais. Com relação às emoções, eu era o extremo, ou era muito chorosa, ou era muito alegre, assim, né? Então, eu comecei a buscar mais o equilíbrio, no sentido na hora que eu tinha que dizer não, eu tremia inteira. Se eu via que aquilo não estava me fazendo bem, eu acabava dizendo sim para poder agradar a pessoa, porque eu não queria
sofrer e sentir algum processo de energético em função de eu realizar coisas que fossem boas para mim. E às vezes a gente, assim, quando sai de casa e você é responsável, tem que assumir a responsabilidade por você e pelos outros também, acaba acontecendo assim um processo de querer agradar todo mundo, né, no primeiro momento. E aí a ideia é começar a entender essa situação, né, para poder conseguir ser de fato quem você é, né, como consciência, ou que busca se melhorar como consciência, né, evoluir, enfim. Aí Mental Soma, a questão do estudo, então houve um investimento maior com relação. Eu terminei a faculdade, eu morava na casa dos meus pais, mas depois que eu saí, eu comecei a investir mais em estudo no sentido de me qualificar melhor, enfim. Mas isso independente de tal, não, né? Tem gente que faz isso. E aí uma das justificativas só vou sair da casa dos pais quando eu terminar o doutorado. Né? Tem gente que ainda vai protelando, né? Fica protelando. Não, nesse caso, vamos encarar, eu acho que isso é bem saudável, conciliar trabalho, responsabilidade com as questões do dia a dia e essa busca aí por esses posicionamentos aí, porque vai ajudar bastante, realmente, em todos os sentidos, principalmente parapsíquico, assim, né? Na efeitologia, página 6, favor explicar os efeitos holossomáticos. Você já acabou de falar, né? Não, aliás, eu acabei de perguntar. Que agora é a outra pergunta. Gostaria que exemplificasse o construto proposto na questionologia, página 8. Você admite... é o Paramarsupio. Tá. Foi assim, Mas você fez uma metáfora, né? Sim, essa questão do amparador estar lá e ficar dependendo do amparador, ou seja, esperando. Tem gente que fica entra num processo místico com relação ao amparador e só faz as coisas se tiver alguma... não, o amparador tem que me dar uma intuição. Tudo bem, pode até acontecer, mas também tem que ter muito do seu posicionamento, né? Dessa questão de você realizar as coisas, tomar a frente para realizar. Ele não vai ficar digitando para você. Não, senta lá e vamos escrever. Você tem que escrever um livro? Vamos sentar, vamos escrever. Tem que escrever o verbete? Senta e escreve o verbete. Inspiração vai ter? Sim, mas tem que ter, antes de tudo, né, um posicionamento da pessoa, de seguir em frente, de fazer as coisas, sem ficar dependendo aí do amparo, esperando que algum sinal mágico aconteça, que acaba, né, gerando aí um processo de dependência, né? Não, se não tiver uma sinalética, eu tenho que esperar a sinalética do amparador para poder realizar a minha proex. Você quer se colocar naquela bolsinha né? Né? Ou seja, espera lá, deixa eu... Anjo da guarda, né? Aquela coisa assim de colocar assim a proteção. Você já respondeu essa pergunta também, eu vou fazer para você escolher, ver se você quer fazer uma síntese. Tá. Na parafatologia, página 6, terceira linha. A omissão da assistência ombro a ombro com os amparadores extrafísicos poderia mostrar a relação com o tema do verbete? A questão, né, que eu vejo com relação a isso é a perda de oportunidade. Se a pessoa está tendo, né, dentro da definição do verbete, se ela tem condições de viver autonomamente, fazer alguma coisa em prol de ajudar outras pessoas, por que é uma pergunta, por que ela não faz? E o impacto disso
dentro desse processo da assistência ombro a ombro, ou seja, de estar trabalhando junto com os amparadores. A gente sempre, lógico, nem todo mundo tem amparador, só tem amparador, acho que isso é importante também. É importante a gente colocar isso, que só tem amparador quem, de fato, está fazendo alguma coisa, está realizando algum trabalho. De assistência, né? Então, se a pessoa não está realizando nenhum trabalho de assistência, ela não vai ter amparador. Tá? Mas se ela tem, né, um trabalho de assistência a ser feito, mas não está fazendo, tem condições de realizá-lo, porque a vida lhe proporcionou, essa existência lhe proporcionou ter as condições ideais, né? É uma perda realmente a pessoa não investir nessa condição. Na fobiologia, poderia comentar o medo dos pais em deixar os filhos crescerem? E aí ele complementa. No caso da família nuclear atual, meu pai foi muito severo e minha mãe super protetora na educação comigo e meu irmão. Mas devido a alguma retrovida, provavelmente nossa mãe vivenciou algo mais sério com meu mano. Isso fica evidente na manifestação consciencial conviviológica. Hoje moro sozinho no apartamento, pois estou estudando e me virando muito bem com as rotinas domésticas diárias aqui em Goiânia. Então ele se livrou aí da síndrome do canguru, né? Parabéns. Mas aí ele pede então o medo dos pais em deixar os filhos crescerem. Também você comentou também. E eu gostaria de, para quem quiser, esse livro me ajudou bastante a entender esse processo. Ele se chama Geração Canguru Ninho Cheio. Filhos adultos morando na casa dos pais. A autora é Mariana Figueiredo. Tá? Ela é psicóloga, ela escreveu esse livro. E aí ela coloca, dentro da parte clínica, que nesses casos vale a pena a família inteira fazer uma terapia para ajudar esse filho. Se existe um processo, né, e aí eu coloco essa questão do medo, o medo dos pais, né, em deixar os filhos crescerem, esse filho, e às vezes a família ela tem consciência que esse filho precisa sair, né? Mas a mãe não consegue, né, que isso não permite que isso aconteça. E aí, nesses casos, vale a pena investir aí numa terapia de família para poder ajudar esse processo. Gostaria de sugerir a inclusão da ideia de codependência, termo já conhecido e utilizado na área da saúde. Você quer comentar? Codependência. Não sei. Codependência é aquela dependência mútua. Mútua. Tá. Ou tanto o filho dos pais como os pais dos filhos. Entendi. Legal. O que a Priscila falou sobre os japoneses reclusos, o nome desse grupo é Hikikomori. Hikikomori ou Hikikomori, que é com H, não sei como é que fala o H em japonês. Hikikomori, acho que é Hikikomori. São jovens ou adultos que saem apenas à noite para não serem vistos por vergonha, por não se enquadrarem ao ridículo, ao rígido padrão japonês quanto à profissão e escolaridade. Então, eles não se enquadram, o que você falou, né? Não se enquadram ao rígido padrão de profissão e escolaridade, então eles se escondem. Isso é considerado um caso de saúde pública no Japão. Bem sério. Uma informação lá isso dá para entrar na estrangeirismologia, será? Dentro dessa. Porque não é muito ligado, assim, diretamente ligado. Não, porque eles nem trabalham nesse caso aí. Eles, às vezes, acontece deles ficarem dependentes. Na verdade, eles ficam doentes, né? Doentes, Porque essa rigidez aí do regime japonês deixa as pessoas doentes.
Não sei se uma pessoa doente, um esquizofrênico, uma pessoa em depressão profunda Sim. é considerada síndrome do canguru. Não, não. Não sei, se for, para mim, estou falando do meu ponto de vista, eu sou também, leiga sim. na medicina aí. Mas para mim essas crianças, esses adolescentes são doentes. Sim, Adoeceram pela sociedade. sim, Uma sim. doença social, né? Megapensinologia, página 5, poderia expandir dependência recaída contínua? Nesse caso, a pessoa ela não consegue se sustentar dentro dos processos, por exemplo, no caso que nós estamos falando aqui da adultidade. Então, se existe essa dependência e essa dependência ela não é de alguma forma superada e a pessoa busca, né, assim, tem um sentimento íntimo de superar essa questão de dependência, qualquer, por exemplo, a pessoa é fumante. Em função da dependência, ela vai ficar ali, ela não vai conseguir superar e abandonar o vício do cigarro. Então, ela sempre vai ter recaídas. A partir do momento que ela procura ajuda, seja ela psicológica, seja por força de vontade mesmo, a vontade decidida dela de falar assim, não, eu vou superar isso está me fazendo mal, e a pessoa toma consciência disso, assume a responsabilidade de que aquilo está causando sérios problemas para a vida dela, e não quer mais ser dependente, ela consegue superar isso e não fica nesse reme-reme, né, que vai e volta e ela não consegue largar do cigarro. É mais ou menos isso com relação a... Quando eu coloquei isso aqui, né, na verdade, eu coloquei pensando na síndrome do canguru, mas não sei se o exemplo ajudou a clarear. Acho que ajudou, sim. Eu queria agora pedir licença a você, a gente vai fazer um aviso aqui, olha, um pedido, né? Caros tertulianos e teletertulianos, gostaríamos de pedir a todos que cooperem na divulgação dos livros da Conscienciologia em formato e-book, que se encontram à venda no site Amazon, entrando na página do mesmo, amazon.com.br, comentando e avaliando os livros de modo isento, disponíveis para que eles subam no ranking de visualização e facilite sua busca na livraria. Isto é imensamente importante para aqueles que buscam informações da Conscienciologia, acessem conteúdos de qualidade e oficiais no meio da profusão de opções oferecidas pela Amazon. Com o apoio de todos, podemos potencializar o acesso a esses livros em uma livraria de abrangência mundial e, com isso, facilitar a publicação de outros títulos da Conscienciologia nessa livraria. Os livros que a gente está concentrando aí a atenção nesse momento são Vontade, da professora Dulce Dal, Clarividência, do professor Rodrigo Medeiros, Onde a Religião Termina, do professor Marcelo da Luz, e Sem Medo da Morte, da professora Vera Hoffmann. Um outro recadinho aqui que a gente quer dar, que não é um recadinho, é um recadão, é um convite para o acomplementário do dia 25 a 27 de março, quer dizer, próxima semana, né? Que a temática é África. E os epicões são João Aurélio, Kátia Aracaki e Tony Muscoff. Os três trabalham no projeto de expansão da Conscienciologia na África. Então, é bem importante que a gente, quem tem um certo rapport com essa ideia, né, que venha fazer. E, por último, o pedido, assim, para aqueles que já foram amigos da enciclopédia, que terminaram, né, já o prazo, já ultrapassou o prazo, para renovarem as suas assinaturas, né, a sua adesão ao programa, e aqueles que ainda não fizeram, não tiveram essa experiência, de fazerem, né, porque a enciclopédia da Conscienciologia, o programa Amigos da Enciclopédia da Conscienciologia, ele tem
vamos chamar assim, o objetivo de manter organizados e bem estruturados e abertos o holociclo, a holoteca e esse prédio aqui que a gente está, que é o tertuliário, certo? Então, é um projeto suprainstitucional, apesar de ser a arrecadação pelo CAEC, mas o programa, esse dinheiro é suprainstitucional, né? É responsabilidade de todas as ICs. Para quem tem interesse e possibilidade de contribuir, o telefone de contato para maiores informações é 3525-2652. E agora vamos mais uma pergunta. Na fatologia, página 5, 7ª linha, já havia um caso bem próximo de a exigência de continuar na casa dos pais para cuidar dos mesmos e dar apoio, sendo uma relação recíproca. Como podemos ajudar consciências próximas do nosso grupo karma familiar a superar essa interprisão? Então, essa coisa de cuidar dos pais, às vezes, é só uma desculpa, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Você pode falar mais? Então, pegando o gancho, né? Eu vivenciei, assim, tive a oportunidade de ver algumas situações com relação a isso. E é interessante porque, assim, a família ela fica realmente, porque existe uma cultura de que os filhos vão cuidar dos pais na velhice. Se cobra muito isso. Se cobra muito isso, essa situação. E aí, quando isso, né, está próximo de acontecer e tudo, começa a acontecer chantagens emocionais, né, para que o filho não saia. Então, eu vi, por exemplo, colocar a mão no peito, sabe? Ai, filho, não faz isso. Ai, né, tá doendo e tudo. E conversando com amigos que passaram por essa situação do pai colocar a mão no coração e fingir que estava infartando, sabe? Bem histriônico. Bem dramático, né? Histriônico, né? E aí foi muito interessante, porque ao ouvir o depoimento desse amigo, ele falou assim para o pai: você não vai morrer, né? E você não está doente. E eu vou sair mesmo assim. Então, tomou um choque. Pode parar de colocar a mão no coração, porque isso aí eu tô vendo que é cena sua. E ele foi corajoso de ter falado isso. O pai ficou bravíssimo, né? Bravíssimo, porque como assim? Sei o quê? Vai até deserdar o filho, né? Tem casos que deserda, tem casos que deserda, mas assim, passa, sabe? Pai, mãe, depois de um tempo, não é raiva, né? Não tem esse sentimento de raiva. É mais a questão realmente dessa coisa do histrionismo, para poder ver se faz um cenário ali para impedir realmente a saída. Mas vale a pena aí investir em bancar esse processo, se posicionar, né, para poder sair. E se tem casos, por exemplo, que eu vi, pude acompanhar não, mas ouvi histórias e vi também, que o pai e a mãe ficaram 1 mês, 2 sem falar com o filho. Passou também, né? Depois de um tempo estava lá e tudo. Foi só aquele momento que é mesmo uma questão de chantagem mesmo, para ver se consegue do filho não ir. Por quê? Porque no futuro isso pode vir a acontecer. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça essa situação. Mas a tendência normal é que naquele momento o pai está em condições de viver sozinho. Não está debilitado, né? E no futuro, estando,
aí sim aí vai ser uma necessidade, vai ser assim, agora sim chegou o momento disso acontecer. Então aproveita, se está nessa condição aí, se tem algum pai, fala, vai ser bom. Para os pais vai ser bem bom esse crescimento aí, dessa separação, cortar o cordão umbilical aí, sair. Quer dizer, então filhos e pais, ambos têm que crescer, né? Tem que crescer, tem que crescer. Né? Então, isso é que assim, importante. Você que cuida de um filho durante muito tempo, se você não tem um projeto de vida assim muito pessoal, sabe, assim, mais conscienciologia, não da conscienciologia em si, mas assim um projeto que satisfaça plenamente a tua existência, não necessariamente da conscienciologia, realmente é um baque muito. Essa síndrome do ninho vazio realmente pega a pessoa, né? Sim. Imagina, a pessoa se dedicou 20, 25 anos, né? Deixou de fazer coisas. Tem pessoas que deixam de fazer tudo. Mães que largam o trabalho, largam a profissão que têm para cuidar dos filhos. E aí, depois de mais idade, retomar tudo isso é mais difícil, né? Então, eu acho que tem que ter, assim, os pais, eu acho que tem que manter, assim, alguma chama viva dentro deles para eles. Sim, né? sim. Porque senão é duro mesmo Sim. você, né? E esse exercício, ele, mesmo que o pai nunca tenha, porque às vezes acha que passa a vida inteira e acha que o filho nunca vai sair. Então nunca pensou, se Nunca alguém faz... planeja, né? Não planeja. Teve algumas reportagens que eu li, que no depoimento tinha pais que falavam assim, é a primeira vez que eu estou sendo obrigado a pensar a respeito disso, ou seja, o repórter estava ajudando Ele a pensar na situação. Ou seja, ele já tinha passado 30 anos, 40 anos, tinha casos lá de adultos com 30 anos, 35, 40 anos, e que nunca tinha pensado a respeito daquela situação. E teve uma mãe que ela não queria pensar. Ela não queria, ela se recusava a pensar naquela situação. Não, mas é porque não faz um projeto de vida, né? Porque se tem um projeto de vida, fazer alguma coisa assim mais magnânima, alguma coisa assim, ela não tem tempo para sentir essa ausência tão grande. Sim, é o processo que... Vamos lá, Zilá, sua pergunta. Ô Priscila, ali em caracterologia, tu colocasse 4 eventos de transição, né, da vida adulta. Você poderia comentar todos ali, a dupla, a constituição da dupla. Como é que você vê essa questão que os filhos só podem sair de casa depois que constituir, depois de casamento? Outra ali, a escola, só depois que terminar o ensino superior, que já estiver preparado para a vida. Como é que você vê essas situações? Tem gente que... Aqui eu coloquei, né, esses eventos como indicativos, né, para se observar a questão da maturidade, mas tem gente que coloca isso como meta para sair. Essa meta parece que ela nunca vai estar sendo alcançada, né? Então, não, só vou sair da casa dos pais quando eu arranjar o emprego. Mas tem que ser o emprego que eu ganhe tantos R$1.000. Você nunca sabe que não vai conseguir, sim, né? Depois que eu, né, por exemplo, com esse emprego, vai construir a casa dos sonhos, porque tem uma situação também de filhos que, por exemplo, em função das condições financeiras, que a casa dos pais é tão boa, só que o trabalho dele não permite com que ele tenha o padrão, que ele mantenha o padrão de vida que ele tem na casa dos pais. Então, na casa dos pais, ele consegue ter o carro do ano, trocar de carro todo ano, consegue viajar bem e tal, todo ano para locais muito bons, consegue fazer as coisas, os cursos, mas ele não tem o salário e o padrão de vida que os pais têm. E aí ele fica protelando a situação. Para não sair da zona de conforto. Para não sair da zona de conforto, exatamente. E não está assumindo também a responsabilidade, né?
Sim, sim. Né? E aí, com isso, também entra a questão do casamento. Né? Que não... Você quer perguntar? Pega o microfone aqui, ó. Isso. Liga, bota para cima. Ih, Mari. Oh, obrigada, mãe. Gostei bastante. Ai, que bom. Acho que me identifiquei com alguns itens aqui com relação, não sou mãe, mas sou filha, né? Todos nós somos filhos, de alguma maneira, né? Sou mãe de outra forma, né? E eu achei interessante, assim, porque medos a gente tem, né? Como enfrentar eles. Então, eu achei ali na fabiologia uma coisa que eu não tinha identificado com meu pai, de meu pai ter me, assim, com medo que eu saísse de casa mesmo, né? Ele ficou receoso, não sei. Ele já dessomou, mas agora eu penso que eu poderia ter perguntado por que aconteceu isso, né? Nunca pensei antes. Agora estou pensando nessa... Muito bom. Então eu vou refletir sobre isso. Ai, que bom. E a minha irmã, foi interessante com a Patrícia, foi a mais nova. Nossa, minha mãe ficou... Mas a Patrícia saiu para casar ou saiu de casa Não, antes de casar? Ela saiu porque ela ficou por último, né? A última da casa. Aí, eu acho que ela foi, porque eu estava fora de casa já. Ela foi porque... Acho que ela foi para casar, para trabalhar, para ter independência dela. Mas foi difícil. Que bacana isso, para a gente pensar, né? Fazer uma reflexão, bom. né? Bom. Obrigada, viu? Nada. Eu lembrei agora de uma outra situação que tem de uma certa forma, tem uma relação com o tema, que são as pessoas que viajam sozinhas. Tem gente que depende, fala, não, eu só posso viajar se fulano for, né? E a pessoa não consegue. E é muito interessante, eu estava lendo alguns artigos a respeito disso, eu fiz essa experiência, tem 2 anos eu fiz essa experiência de ter viajado sozinha, catei o mochilão e fui. E foi muito interessante, porque a gente cuida mais da gente, se a gente quiser. Então, a gente não faz muita estripulia, sabe? Tem um foco, tem atenção, tem uma preocupação, uma responsabilidade, né? Então, esse exercício, de repente, para quem está pensando aí planejando sair da casa dos pais, começar com pequenas ações, né? Fazer coisas sozinho, para começar a sentir esse gostinho aí para ajudar nesse processo. Acabou que a fobiologia não a gente não achou, não. também não. Eu acho que deve ter digitado alguma coisa errada. Errada, sim. Aí depois você vai ter que eu posso olhar de onde você pegou, porque a gente não conseguiu. Tá. Eu penso que tem alguma letra, alguma digitação errada sim. aí, e a gente na revisão a gente não foi capaz de detectar. Tá ok, certo? então, beleza. Então, eu estava aqui olhando, você colocou a técnica da INVEX, né? Você tem contato aqui com os inversores, eu acho que essa síndrome não pega muito bem aqui com os inversores que a gente conhece. Você conhece algum inversor que ainda... Porque é contraditório, né? Ou o inversor não pode ser canguru, pode? Não, o inversor não pode ser. A técnica, justamente, ela é profilática para evitar essa situação, né? Então, para quem quer evitar, busca amadurecer o quanto antes, por isso eu coloquei a técnica, porque quando eu tive acesso à técnica da INVEX, isso me ajudou bastante para eu poder não cair na síndrome do canguru. Então, é uma ferramenta profilática para se evitar. Se tem alguém que disse inversor, mas se encontra nessa condição, acho que é interessante rever aí, né, algumas questões para ver o que está acontecendo aí,
porque não é a pessoa que aplica a técnica, a ideia é que tenha superado essa condição e já esteja num outro patamar a partir do momento que alcança a adultidade. A gente não vê isso aqui mesmo, não. Né? Aqui eu não tenho uma visão geral assim, mas aqui a gente não vê, não. Tem um paradoxo aqui, você tem um minutinho só para falar para a gente. O paradoxo de os filhos terem menos tarefas e obrigações conforme o aumento do nível econômico. Sim. Quanto mais a família tem uma condição financeira melhor, não vai ter nem arrumar a cama, a pessoa às vezes arruma. Mas o paradoxo está onde aí? Está justamente nessa que não tem tarefas, não tem obrigações. Teria que ter mais obrigações. Obrigações, ou seja, a pessoa não faz nada, assim, acorda, vai para a academia ou fica na frente do computador, no celular, no tablet, tudo, sendo que ela poderia estar fazendo muito mais. Produzindo, exatamente. E ela não está fazendo isso. Independente de estar na Consciologia ou não, mas há um investimento aqui dessa questão da produção, da escrita do verbete, da escrita do livro, né? Não é porque está dentro dessa condição que vai deixar de lado. Tá bom, Priscila, parabéns pelo seu verbete, pela Rosa. sua defesa brilhante aí. Obrigada, um tema muito bom, né, para gente. A gente parabeniza você, então, e aguardamos, assim, os novos verbetes, né? Sim. A gente agradece a todos vocês aqui, tiveram presentes aqui. Teve muito mais gente presente, aí as pessoas flutuaram aqui na sua presença, porque são eles que fazem, né, o debate e troca de energia aqui com a gente. Legal. Muitas perguntas de teletertulianos, a gente agradece a todos eles a participação. Obrigada, eu também agradeço. A gente convida vocês a continuarem conosco, assim, diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde, que todo dia a gente tem um tema diferente, com um verbetógrafo diferente, para discutir algum tema bem significativo para a gente, né, que quer evoluir. E a gente passa, então, para os nossos comerciais. Obrigada, professora Rosa. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 16 assinaturas no livro de presença, 8 perguntas presenciais e 28 perguntas online. Hoje nós teremos 2 recados, a Zilá, curso SCP-2, e a Fernanda, acoplamentário. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Você já pensou em se tornar esperto nessa vida? Então, estamos aqui convidando para o curso SCP-2, que é o curso em Extensão em Conscienciologia e Projeciologia, que vai ser com o EPICOM, o professor Marcelo Silva. O que é o SCP-2? É um curso de imersão que visa concretizar e intensificar a renovação pessoal e as metas propostas para si mesmo no SCP-1, através do fortalecimento energético, da ampliação das parapercepções e da criação de neossinapses, tendo como pré-requisito o SCP-1. As datas do curso, 29 de abril e 1 de maio. Né? O local do curso, Mabu Interludium. Informações ou inscrições pelo telefone 45 2102 1448. Ou também pode entrar no site do iipc.org. Obrigada. Olá. Bom, o CAEC gostaria de convidar a todos para participar do curso acoplamentário. Esse é um curso, é um laboratório grupal que visa aí o desenvolvimento do parapsiquismo a partir das técnicas do acoplamento áurico e da clarividência facial. Então, isso ajuda bastante aí no desenvolvimento parapsíquico e de diversos atributos, como atenção, concentração, né, entre outros. No dia 25 a 27 de março, a próxima turma do acoplamentário, ela terá ênfase na temática da África. Né? Então, essa já é a terceira turma com essa temática. E os experimentos aí a pessoa vai poder estar fazendo relacionados aí a três
3 questões cronológicas. O passado retrocognitivo multimilenar do intermissivista africanofílico, o futuro pré-cognitivo visando a reflexão sobre as próximas vidas e autorrevezamentos no continente africano, e o momento presente das reurbanizações e das proexes grupais entrosadas aos países da África. Então, convidamos a todos aí para participar desse campo africanofílico, neste curso, e as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC ou pelo telefone 3525-2652, o código de Foz do Iguaçu é 45. Obrigada. Para amanhã, nós teremos o verbete eliminação de microinteresses. A especialidade é autoprioriologia e a verbetógrafa é a professora Andresa Munaretti. Agradecemos a presença e a atenção de todos e tenham uma boa tarde.